Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Comandos Elétricos. Na aula anterior nós vimos toda a parte de simbologias, conhecemos os principais componentes aí que fazem parte do acionamento e sinalização de comandos elétricos. Agora nós vamos então conhecer como interpretá-los dentro do diagrama, ok? Identificar cada um, saber localizar dentro do diagrama as suas simbologias e onde eles estão localizados e a relação entre eles, beleza? Lembrando, pessoal, que ler e interpretar diagrama é uma das grandes dificuldades dos profissionais na área elétrica. Se possa ser que você tenha também essa dificuldade, e nessa aula eu vou te ensinar de forma simples e prática como interpretar qualquer diagrama na área de comandos elétricos, ok? Então, vamos para dentro do nosso computador que eu vou estar te ensinando agora. Bom pessoal, agora aqui já na tela do nosso computador nós vamos ver como nós podemos ler, interpretar, e identificar os símbolos aí dos diagramas de comandos elétricos. Os diagramas de comandos elétricos, eles são, na sua grande maioria, representados por símbolos, como nós vimos nas aulas anteriores. Então, é de suma importância que você conheça esses símbolos para poder identificá-los dentro dos diagramas, podemos dizer assim. E na nossa lateral direita nós temos então o diagrama unifilar. E o que é um diagrama unifilar? O diagrama unifilar ele é a forma mais simples que você pode representar então um diagrama, porque ele compõe aqui, como vocês podem ver, apenas um único fio, um único circuito aqui, porém ele está representado de forma trifásica. Esses três traços aqui indicam que ele é um circuito trifásico, ok? Na saída aqui para o comando, nós vemos aqui um fusível, porém representado aqui por duas fases. Então essa é a forma mais simples de se representar um diagrama. Logo abaixo aqui temos um contator, também representado da forma unifilar. Logo abaixo o relé térmico, olha só como ele é representado. E logo abaixo também o motor, também representado da forma trifásica. Então sempre que você vir um diagrama nesse formato aqui, você já identifica que ele é um diagrama unifilar, porque ele está representado com um único fio, vamos dizer assim. Porém, este símbolo aqui identifica que ele é um circuito trifásico. Circuito trifásico, circuito bifásico aqui no caso, ok? Então esse é o nosso diagrama unifilar, Como vocês podem ver aí, a maneira simplificada de representar as ligações de um circuito elétrico, um sistema elétrico ou equipamento. Muito empregado nas representações das instalações elétricas prediais, industriais e CEP, que é o sistema elétrico de potência. Vocês podem ver as instalações prediais, elas são basicamente representadas de forma unifilar. Você vê lá o circuito com fase, neutro, retorno, você vê que é apenas símbolos, mas você vê apenas um traço representando ali o eletroduto. Está aí ele numa forma mais ampla, o mesmo diagrama, onde nós temos aí os fusíveis, os fusíveis de alimentação, temos os fusíveis de comando, temos a chave magnética, que é o contator, temos o nosso relé térmico e, por fim, o nosso motor trifásico, todos representados da forma unifilar. Temos também, pessoal, o diagrama multifilar. Como diz aí no texto, o diagrama completo, onde todas as ligações elétricas estão representadas no desenho. Normalmente é mais empregado em representação de circuitos simples do que em circuitos complexos. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente, aí eu vou estar te explicando melhor sobre isso. Porque se você observar, nós temos do lado esquerdo o circuito de potência, que trata-se até de um circuito monofásico, de um motor monofásico, e derivando desse mesmo circuito, nós já temos então o nosso circuito auxiliar, que é o circuito de comando. Temos o circuito de força do lado esquerdo e temos o circuito de comando lado direito. Então, dá para representar esses diagramas nesse formato, porém, se for apenas diagramas simples, se for diagramas mais complexos, a gente vai ver que realmente fica inviável e fica complexo de entender. Nós vamos já entender o que é isso aí. Então, esse aí é o nosso diagrama multifilar, onde a representação do circuito de potência e o de comando estão juntos. Então,
fixando diagrama multifilar. Está ele em outro formato, porém continua sendo um diagrama multifilar. É uma forma um pouco complexa de entender, mas nós vamos ver que os componentes estão todos aqui: bobina, contato do relé térmico, contatos auxiliares do contator, o botão liga e o botão desliga, né? Aquele botão duplo. Temos aqui o circuito de potência, fusíveis, contator e relé térmico e logo abaixo o motor. Porém, é uma forma um pouco complexa, mas você pode estar encontrando em alguns fabricantes de máquinas ou montadoras daquelas chaves magnéticas. Você pode estar encontrando esse tipo de diagrama. Ele pode ser encontrado basicamente nessas chaves magnéticas que já vem pronta, né? Aquelas caixinhas prontas. Mas é interessante você praticar isso aí, tentar interpretá-lo, até para uma futura experiência aí, tendo contato com esse tipo de diagrama. Sem contar que você vai ficar com esse material, daí você pode estar consultando a qualquer momento. Da mesma forma, temos fusíveis de alimentação, né? Temos L1, L2, L3, as fases, fusíveis. Temos o contator, temos o relé térmico, motor trifásico, chave de múltiplos contatos, né? Contato múltiplos, que no caso é o nosso botão duplo, como eu falei. E logo à frente temos então o diagrama mais utilizado aí na indústria, okay? Que é o diagrama funcional. Bastante parecido com o diagrama multifilar, porém por serem divididos em dois circuitos, o principal, que é o de potência, e o de comando, são bastante práticos, né? E de fácil compreensão, né? Porque daqui agora você tem o diagrama de potência separado do circuito de comando. Esse diagrama aqui nós costumamos chamar ele de circuito principal, diagrama principal, diagrama de força ou diagrama de potência. Esse diagrama aqui que leva a tensão diretamente ao motor. Já esse aqui nós podemos chamá-los de diagrama de comando ou diagrama auxiliar. Aí de uma forma mais ampla, temos as fases de alimentação, temos o cabo terra, fusíveis de alimentação, fusíveis de comando, transformador de comando. Vale a pena a gente abrir um parênteses aqui. Sempre que eu tiver um comando em uma tensão diferente da minha tensão fornecida, eu coloco então um transformadorzinho, que eu vou te dar um exemplo. Aqui na minha região eu tenho como fase neutro, eu tenho 220. Talvez aí na sua região você tenha 220 como sendo fase. Aqui no Nordeste nós temos fase neutro como 220. Se por algum acaso eu tiver essa bobina em 127, eu não tenho 127 aqui. Porém, eu posso pegar minha alimentação 220 fase neutro, um exemplo, e posso usar um transformador de comando onde entre 220 no seu primário e saia 127 no secundário. Daí eu posso alimentar o meu comando com 127. Como também está sendo muito exigido aí, né, por norma, a NR12, obriga que as máquinas operatrizes, né, principalmente açougues, padarias, entre outras aplicações, usem tensão de comando em extra baixa tensão. Isso significa dizer que o seu circuito de potência vai permanecer o mesmo, porém na saída do seu circuito de potência para a alimentação do comando, eu preciso colocar um transformador abaixador. Esse transformador abaixador vai pegar a sua tensão de comando, né? No caso, você pode, na minha região, eu posso pegar fase sendo 380 e alimentar o meu transformador e sair 24 volts, que é a tensão permitida, né? Que chamamos de extra baixa tensão. Então eu posso alimentar o meu transformador com 380 e sair com 24 volts e alimentar o meu circuito de comando. Lembrando que a bobina do contator, que nessa representação aqui, nesse circuito é a única carga do meu circuito, precisa também ser compatível com a tensão de saída do meu transformador. Lembrando também que se eu for colocar algum sinaleiro, esse sinaleiro também
precisa ser compatível com a tensão de saída do meu transformador. Beleza, vamos lá. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários, pergunta aí que a gente vai estar te apoiando. Temos o contator trifásico, nosso relé térmico e o nosso motor de indução trifásico, que é basicamente a estrela aí do nosso curso de comandos elétricos. Temos no circuito auxiliar, temos o contato do relé térmico, logo na linha de segurança. Temos a nossa botoeira S0 sendo um contato NF, normalmente fechado. Logo abaixo a botoeira NA, sendo nosso S1. E temos o nosso contato auxiliar do contator, que é também chamado de contato de selo ou contato de retenção. E mais abaixo a bobina do nosso contator. Você pode encontrar também, em alguns casos, o diagrama sendo representado de forma de layout. O que é layout? É a disposição de como os componentes estão no chassi do quadro. Ok? Então eu coloquei esse desenho aí, para vocês verem como que às vezes são representados os diagramas. Diagrama de disposição ou layout, tem aí o nosso texto aí. Representa de forma clara e objetiva o arranjo físico dos dispositivos no interior de um determinado compartimento. A combinação dos diagramas funcional e disposição física dos componentes define de maneira prática e racional facilidades de análise, instalação e manutenção dos equipamentos. Então, em alguns casos, algumas empresas fornecem esse diagrama aí de disposição, ou também conhecido por layout. Para isso, em projeto, a empresa já define as espessuras das canaletas, já tem os tamanhos reais de cada componente, e aí até para montagem é melhor isso aqui, porque pegando o chassi do quadro, a empresa já te dá o projeto do arranjo físico aqui do quadro, e aí você tem uma facilidade melhor para a montagem desse quadro. Observe que logo abaixo temos aí os bornes e barramento de fase, aliás, barramento de neutro e terra. Pessoal, agora chegou uma parte também muito importante. Observe que nos diagramas que nós vimos anteriormente, conseguimos identificar bobinas, contatos de relé térmico, contato de selo dos contatores, a bobina de contator. Vimos aí contato de várias coisas aí, tanto NA como NF. Só que agora nós vamos aprender a localizá-los dentro de um diagrama, ok? Existem vários tipos de diagramas, e isso não é assim, não existem apenas um tipo de diagrama, como eu falei, existem vários. E alguns diagramas são representados de forma diferente. Observe que para eu localizar um contato dentro de um diagrama, existem várias maneiras. Abaixo dessa bobina, observe aqui a bobina de K1, sempre abaixo da bobina vai ter, nesse formato de diagrama, vai ter aí então contato NA e NF. Isso significa dizer que esse como fosse uma espécie de um cruzamento aí abaixo da bobina, do lado esquerdo você tem NA, do lado direito tem NF. Isso aí vai estar te dizendo o endereço, a gente pode até usar essa expressão, qual o endereço dos contatos NA dessa bobina. Observe que eu só tenho contatos NA, não tenho nenhum contato NF. Na coluna NF aí não tem nenhum contato, já na NA tem apenas um contato. Eu vou estar te explicando agora o que significa isso. Quando você observar, quando você vir qualquer diagrama nesse formato, você vai entender o seguinte. Na coluna NA tem lá C5. Se tem C5, significa dizer que tem um contato NE nessa referência aqui C5. Ok? E o que é C5? É justamente aqui, a linha horizontal C com a coluna vertical 5. Então, nesse cruzamento aqui, eu tenho o que? Eu tenho um contato NA dessa bobina. Ok? Vamos lá, para fixar, vou repetir. Abaixo da bobina, teremos então uma espécie de uma cruz aqui, mas são duas colunas, dizendo onde tem os contatos NA
e onde tem os contatos NF dessa bobina. Se eu tivesse mais de uma bobina, eu teria, em cada bobina eu teria esse mesmo cruzamento. Mas como eu só tenho uma nesse diagrama, então está dizendo que existe um contato Na na C5. Então C representa esse espaço aqui, e nós temos aqui, ó, na linha vertical 5, cruzando com a linha horizontal C, nós temos um contato Na, ok? Então, vamos, por exemplo, onde está localizado o contato do relé térmico? B4. Por que B4? Porque se eu pegar a linha horizontal aqui do B e cruzar com a linha vertical do 4, eu vou encontrar o meu contato 95, 96 do meu relé térmico. Vamos lá, vamos exercitar. Onde está o nosso contato S0, né, do nosso botão S0, o contato 1 e 2? Está na C4. Se eu cruzar aqui a linha horizontal C com a minha coluna 4, eu vou encontrar então meu contato 1 e 2 do meu botão S0, ok? Mas basicamente na maioria desses diagramas ele só vai te referenciar os contatos da bobina, mas só para a gente exercitar aí eu estou localizando então outros componentes dentro do diagrama para você praticar aí. Vamos supor então que eu tenha eu quero localizar o fusível do meu L1, que alimenta o comando, está no A2. A linha horizontal A, ainda está dentro da linha A com a linha vertical 2. Aqui está o meu fusível, beleza? Temos aqui então um outro diagrama, também representado de uma forma semelhante, ok? Também vocês podem representar, podem localizar, melhor dizendo, os componentes, os contatos, tudo que está dentro desse diagrama pode ser representado por essa referência cruzada. Você pode estar chamando de referência cruzada, onde eu faço o cruzamento da linha horizontal com a linha vertical e eu acho os contatos, as bobinas. Por exemplo, vamos então aqui uma referência que eu deixei aqui para vocês observarem. Aqui tem uma setazinha indicando que vai para 2A2. Vamos lá, o que significa isso? Diferente do diagrama anterior, que nós tínhamos apenas uma partida direta, aqui nós temos 3 partidas diretas. Então ele precisa ser representado de uma forma mais completa, ok? Então, aqui o meu contato aqui que sai minha alimentação que sai do falta de fase, está dizendo aqui que vai para 2A2. O primeiro 2, fixa aí. O primeiro 2 significa a página. Aqui nós estamos na página 1. Só que a minha referência está dizendo que esse ponto aqui, essa alimentação que sai de L3, preste bem atenção, que sai de L3, está indo para 2A2. Significa dizer que está indo para a página 2 e a referência cruzada é A2. Vamos lá? Estamos na página 2, aqui embaixo. A2, onde é que está A2? Aqui A, linha horizontal, 2, linha vertical. Então aquela alimentação que está lá, está vindo para cá alimentar o meu comando, ó. Olha só, tá vendo? Então não necessariamente o diagrama ele precisa estar todo na mesma folha. Você pode dividir seu diagrama, dependendo do tamanho do seu diagrama, você pode dividir ele em várias folhas, é só usar esse tipo de referência. Então, está dizendo lá que vem para 2A2, estamos na página 2, o A, linha horizontal, linha vertical ou coluna, linha e coluna, ou linha horizontal e linha vertical. Achamos então para onde está vindo aquela alimentação do nosso L3. Vamos voltar aqui, ó, vai para 2A2, estamos na página 2A2, e está vindo de onde?
Isso é importante, pessoal. Ó, nem todos os cursos de comandos elétricos vai estar te ensinando esse tipo de leitura ou de interpretação. Observamos que aquela alimentação, ou a alimentação que está vindo para cá, 2, que é a página 2A2, está vindo, daqui vem do 1G9. Vamos conferir. Voltamos então para a página 1. G está logo aqui embaixo. Linha horizontal 9 aqui. Olha só. Então, eu não preciso sair com um fio daqui para outra página. Ou fazer meu diagrama todo aqui ao lado. Então, basta eu referenciar, dizer para onde está indo. E na outra página eu dizer de onde está vindo. Que daí eu começo a interpretar melhor o meu diagrama. Ok? Então, essa é a chamada referência cruzada. Eu poderia fazer isso com vários contatos. Por exemplo, eu quero localizar aqui onde está a chave, deixa eu ver aqui, S1 de automático e manual. Ela está no 2, página 2, C. Creio que está aqui mais para o lado do 8. Caso haja alguma dúvida, se deparar com alguma situação assim, você coloca uma réguazinha e se os contatos, né, os números, contatos tiver mais propício aqui, mais para esse lado, você considera o 8, né, a coluna 8 aqui, a coluna vertical 8, ok? Então, é simples, não é tão dificultoso de entender, basta você praticar. Você pode estar fazendo diagramas aleatórios e tentar já se adequar a esse padrão aqui. Se você conseguir fazer isso aqui, né, de A a I, a última letra é I, e de 1 a 11. Daí você numera as suas páginas e sempre, porque você terá essas referências cruzadas de uma página e terá a referência cruzada de outra. Então é importante você numerar as páginas do seu projeto. E daí você numera a página e faz isso que eu fiz aqui, ó. Vem do 1G9, a gente viu que está vindo de lá e está vindo por 2A2. Estamos na página 2, a referência é 2, né? Página 2 A2, ok? Então fica o nosso diagrama aí, vai estar disponível também no material, você pode estar consultando e exercitando. É muito importante exercitar, pessoal, muito importante mesmo. Não se limite apenas às aulas, tem que exercitar. E aí um pequeno exercíciozinho para você raciocinar, beleza? O que acontece ao acionar a botoeira S0? Olha só, onde é que está S0? Não tem referência aqui, mas está bem tranquilo, é só uma partidazinha direta, um botão desliga, um botão liga. Então, me respondam aí. O que acontece se eu pressionar S0? Vocês têm 20 segundos. Vamos lá. Se eu pressionar esse 0, o que acontece na hora que eu pressionar a botoeira S0? Não liga nada? Será que você respondeu que não liga nada? Liga K1, mas não permanece ligado? Quem respondeu isso aí? Deixa aí nos comentários aí. Abre o fusível da fase R, que é esse fusível aqui? Será? Ou liga K1 e ele permanece ligado? E aí? Foi que vocês responderam aí? Deixa aí nos comentários aí, eu quero ver a opinião de vocês. Mas vamos lá. Quem disse que não liga nada? Opa, resposta errada. Liga sim, né? Mas vamos mais à frente. Liga K1, mas não permanece ligado? Também resposta errada. Liga ou abre o fusível da fase R? Também resposta errada. Liga K1 e ele permanece ligado. Beleza? Por quê? Explicar rapidinho para a gente concluir a nossa aula de hoje. Considerando que temos fase RS em um circuito bifásico, ou poderia ser fase neutro, passamos aqui pela nossa botoeira S0, que é o nosso botão desliga,
Chegamos então no nosso botão liga. Em paralelo com o nosso botão liga, temos então o nosso contato 1314 do contator K1. Então, se a tensão está chegando aqui até aqui eu tenho corrente, né? Pressionando S0, o que é que acontece? Pressionei S0, imediatamente energizo a bobina sendo acionada, ela fecha o contato 1314, que é o seu contato de retenção ou contato de selo, e agora eu tenho a minha corrente circulando por esse caminho aqui, mantendo a bobina acionada. Beleza? Então, quem respondeu liga K1 e ele permanece ligado, show de bola. Quem não respondeu aprendeu agora, e é isso aí. Então, pessoal, acabamos de ver na nossa aula que interpretar e ler um diagrama de comandos elétricos não é algo tão complicado. Basta apenas atentarmos para algumas dicas qual foi dada. Sempre, pessoal, ver a questão da numerologia, né? Os contatos que são NA, que são NF, as bobinas e etc. E vale lembrar, pessoal, que para te auxiliar melhor, para melhorar a sua compreensão, logo aqui embaixo tem todo o material técnico dessa aula, né? Sem falar que também temos aqui os comentários dos colegas, que obviamente vai estar sendo respondidas por nós. E você pode também nos acessar, deixar a sua dúvida aí nos comentários que nós vamos estar te respondendo. Então fica aí, pessoal, a aula de hoje, né? Ler e interpretar um diagrama. Talvez você está encerrando essa aula com uma outra visão do que é um diagrama de comandos elétricos. E essa é a nossa missão, te ensinar comandos elétricos de uma forma simples e prática, beleza? Então um forte abraço, nos vemos na próxima aula.